E aí, gentes, tudo bom com vocês? Esse é o Perambulista News. As notícias das últimas semanas em menos de 30 minutos. Assim espero. Mas hoje a gente vai começar pela CF Moto. A CF Moto, ela vai participar do Festival Interlagos, agora no final do mês de abril, início de maio. E está se especulando muita coisa sobre motos que virão aqui para o Brasil, inicialmente, né? Porque ela tem uma gama de motos assim espetacular. Se você entrar no site chinês da CF Moto, você vai ver que é de A a Zinco, tá? Então, e estou fazendo uma série sobre motos que foram indicadas pelo Rafael Mioto, poderão aqui no Festival Interlagos. E eu achei que, pelo equilíbrio da lista, Rafael Mioto, do site Motu, foi a mais equilibrada e cobriria da baixa até a alta cilindrada com motos que são bem coringas, tá? Então, eu fiz no vídeo 384 em diante as, sobre essas motos. E nesses vídeos eu estou falando sobre as motos e sobre análises que foram feitas ou na Europa, mais especificamente em Portugal, porque Portugal tem as estradas e as ruas muito parecidas com o que temos aqui. Então, são, são similaridades que valem a pena você ter essa primeira visão, ok? Dê uma olhada nos vídeos. Eu te garanto que está valendo bem a pena. E agora vamos falar sobre a dona Ultraviolet. A Ultraviolet, ela é uma empresa de motos elétricas indiana. E dentre todas as motos, as empresas de motos elétricas que eu acompanho, a Ultraviolet, ela é a que mais se aproxima de você ter o desempenho e o alcance de uma moto a combustão. Se bem que ainda tem o problema do recarregamento, tá? Isso, por enquanto, melhorou muito, mas não está ideal ainda. E a Ultraviolet, ela está preparando uma IPO de 500 milhões de dólares em até 3 anos. Uma IPO é é uma oferta inicial de compra, tá? De ações. Então ela vai vender um lote de ações de até 500 milhões, que esse capital vai servir para expandir sua gama de motos, que ela vai ter de cruiser, scooter, naked, street, que já estão em desenvolvimento, tá? E também esse capital vai ser usado para poder se expandir além da Europa para quem já está exportando, para
Ásia e América Latina. E aí, e aí vai ser interessante. Porque, veja bem, a América Latina, os dois mercados mais importantes, três na verdade, três mercados mais importantes: México, Brasil, e aí tem uma disputa entre Colômbia e Argentina. A Argentina, como está a economia dela atualmente, eu já até tiro fora, tá? E aqui no Brasil, nenhuma elétrica, nenhuma montadora de elétricas tem uma boa penetração no mercado. Não tem um número de concessionárias bom. A única que tinha era a Volts, mas a Volts, infelizmente, foi pro buraco. Vai ser difícil essa marca entrar aqui se não for associado com alguma outra que já esteja. Mas eu espero sinceramente que o Brasil esteja na mira deles. Principalmente porque ao final desse vídeo eu vou voltar um pouquinho no assunto do BRICS, que nas últimas semanas tem ganhado uma importância muito grande no comércio internacional. E agora vamos falar sobre o que é um biocombustível. Existe biocombustível de primeira e de segunda geração. O que é biocombustível de primeira geração? Vamos pegar o exemplo do álcool. O álcool, você pega a cana, esmaga ela, tira o caldo, fermenta esse caldo e você obtém álcool. Isso é de primeira geração. De segunda geração, já começa a complicar um pouquinho mais. Porque você pega o bagaço da cana, por exemplo, e você quebra a celulose em álcool. Isso é álcool de segunda geração. Ele é mais caro de ser obtido, mas o rendimento dele é tão bom quanto o de primeira. E tem uma empresa chamada Sustain, que ela está fabricando gasolina a partir de resíduo de safra, como por exemplo a safra de trigo, que é o que eles têm mais lá, né? Que quebra justamente a celulose para levar a, a álcool e do álcool produzir gasolina. Cara, como é que você do álcool faz gasolina? O álcool são dois carbonos. A gasolina ideal, ela tem muito, muitas moléculas de 8 carbonos, algumas de 7, né? E algumas um pouquinho mais baixas, que é para fazer a dispersão da gasolina no cilindro. Muito bem. Eles estão conseguindo produzir gasolina a partir de resíduos, que podem ser resíduos orgânicos, e orgânico no nível de você pegar o esgoto e tirar a gasolina dali, tá? E já estão usando este combustível em competições de carros. E está funcionando bem. Eles estão conseguindo extrair uma potência, uma estabilidade de combustão muito boa nos motores. Não é difícil que em alguns anos esses motores, esse combustível seja oferecido como o álcool é. Ele precisa de escala para
ser viável. E por enquanto não tem. Mas ainda assim, mesmo que ele parasse ali no álcool, que seria mais fácil de obter do que você obter gasolina, já seria um grande avanço. Porque você não fica dependendo de safras. O que chegar lá está valendo. E eu até estranhei que alguém não tivesse pensado em pegar esgoto para fazer álcool. As moléculas estão ali, é só você quebrar, hidrogenar, se necessário, e vai. Que vai um pouquinho de oxigênio, vai um pouquinho de hidrogênio para dar aquela quebrada final e vai embora. Não tem resíduo orgânico, que é o resíduo orgânico, ele já está praticamente pronto. É só você quebrar algumas coisinhas, você já tem a fonte de hidrogênio e oxigênio ali, que já tem a água. Mas é o tipo da pesquisa que precisa de dinheiro e precisa de escala, tá? Eu acredito que essa tal de Sustain, ela vai conseguir fazer, fazer o upgrade para a escala. Porque é como eu falei, não depende de safra. Resíduo orgânico, você tem o ano inteiro. E ainda pode baratear se parar simplesmente no álcool. Não subir para gasolina. Mas a gente tem a tradição, né, de querer manter os veículos a gasolina. Vamos ver o que vai sair disso. Que a ideia não é ruim, muito pelo contrário. E agora a gente vai conversar sobre a Triumph. A Triumph, ela tá para lançar não, ela já lançou, desculpa. A Scram 400X deste ano. O que tem de diferente? Ela tem nova cor e grafismo, que não é nada demais, né? As rodas raiadas agora são com pneus sem câmara. O protetor de motor agora é totalmente metálico, não existe mais nenhuma parte em plástico. E ela está preparando uma variante da Scram T4. Vocês lembram da Speed T4? Que ela é simplificada, tem menos potência e mais barata. E a ideia da Triumph é ter a Scram T4 ainda este ano. Muito provavelmente eles devem lançar essa variante no final do ano, ali no Diwali, entre outubro e novembro. Deve apresentar no EICMA 25 também. Mas tem pouca informação a respeito dessa Scram T4. Tá? Eu só mencionei porque realmente estão mencionando muito isso. Mas informação de o quanto está pronta, ainda não achei nada que corroborasse nenhum vídeo anterior que eu tenha feito a respeito dessa moto. Tá? Eu não vi nada realmente batendo martelo. Não, a gente vai lançar tal data. Não, por enquanto não. Tá? Mas uma vez que tem a Speed T4, a Scram T4 não é nada assim excepcional para ser lançada. Gente, esse foi o Perambulista News dessa semana. E olha, consegui até ser rápido, né? E
tudo, algumas informações que eu passei, eu ainda tenho. E agora vamos falar um pouquinho sobre o BRICS, né? Que se vocês estão acompanhando as notícias nas últimas semanas, com os Estados Unidos fazendo esse monte de bobagem, importando inflação, que é o que a política do Donald Trump está fazendo, o BRICS ele começou a realmente agora pisar fundo no acelerador, tá? O, o, o BRICS já tem um sistema próprio em que eles transacionam com yuan digital. Então, vai ser, vai começar a ter um, ah, um andamento, um maior número de transações entre os membros do BRICS. Não só os principais, mas assim como os que entraram depois e os que estão já querendo entrar também no bloco do BRICS. Cara, isso no que vai ajudar a gente? Vê bem, usando como exemplo a CF Moto A450 CLC. Se a gente pagar em yuan para eles, essa moto pode chegar aqui por menos de 30 mil. Então, em vez de você arrumar uma baita de uma encrenca, no sentido de que você tem que comprar dólar para comprar outra, ah, outra moeda, que no caso seria o yuan, agora a transação é direta. A conversão entre um e outro é papo, resolveu o problema. E é descentralizado, é em blockchain. É como se fosse um Bitcoin da vida, tá? E ninguém consegue controlar o Bitcoin. Então, mesmo que alguém queira sancionar alguém, algum país queira sancionar o outro, não consegue, porque é, é semelhante ao Bitcoin. Ninguém consegue segurar o Bitcoin. Ninguém consegue sancionar alguém com Bitcoin. Então, isso vai mudar muito o mercado de não somente de motos, como também de automóveis e outras áreas que em um passado não muito distante nos atrapalhou muito a vida. Nos impediu de sermos o país que poderíamos ser, tá? E eu tenho fé de que dessa vez o Brasil não vai deixar passar esse trem. A gente tem que estar atrelado nele. Mesmo sendo a China a locomotiva, o Brasil, em alguns anos, ele pode sim se desconectar da locomotiva e seguir por conta própria. Eu espero sinceramente que a gente consiga pegar esse trem e ir em frente, porque a gente já perdeu duas grandes oportunidades no passado. E isso, duas grandes que eu vi. Nós perdemos o, a- o trem da informática, que em vez da gente comprar tecnologia, tentamos desenvolver a nossa própria. Foi um erro. A gente podia ter comprado tecnologia inicialmente, depois e dar, dar continuidade e termos a nossa própria. E nas telecomunicações, que nós éramos os primeiros em telecomunicação, nós éramos o país mais avançado no mundo em telecomunicações.
e deixamos o trem passar. Foram duas grandes burradas que o Brasil fez. Eu espero que agora não deixem passar essa oportunidade da gente estar junto com um parceiro que é parceiro de fato e não parceiro só no papel. Porque com o financiamento chinês, mesmo que a gente tenha que comprar algum material chinês para a gente tocar em frente à nossa industrialização e melhorar o nosso transporte, ainda assim a gente tem condições em alguns anos de sermos nós locomotiva. Gente, essa é toda a informação que eu tenho para a semana, tá? Sexta-feira que vem vai haver outro Perambulista News com as notícias da semana. E vou voltar a colocar regularmente vídeos aqui para vocês. Eu tive a feliz notícia de que meu filho mais novo iria morar com a namorada dele. E nas últimas semanas eu tive que me acostumar com a ideia e também dar uma força para ele. Mas o mais difícil foi me acostumar com a ideia. Mas eu já tá a colocar com regularidade novamente os vídeos aqui para vocês, trazendo a melhor informação possível que eu puder encontrar, ok? Gente, não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de deixar a sua inscrição com o sininho ativado e principalmente o seu comentário. O que você achou da ideia da Sustain? Eu achei que finalmente estão usando a cabeça para diminuir a nossa pegada de carbono. Gente, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.